E aí galera, estamos aqui nós mais uma vez para mais uma aulinha de matemática. Dessa vez a gente vai falar sobre quadriláteros e seus elementos. Como a gente já falou sobre os triângulos, algumas ideias são as mesmas, então não vou ficar me aprofundando muito em alguma coisa que eu já falei lá nos triângulos. Então, quando chegar nessa parte, eu vou só dizer, lá nos triângulos falei sobre isso. Primeira coisa que a gente tem que saber sobre os quadriláteros é que é um polígono, ou são polígonos com 4 lados, mas isso é óbvio, né? Quadriláteros, 4 lados. Tá aí um quadrilátero, coloquei um quadrilátero genérico, alguma coisa, não um específico, a gente ainda vai chegar lá na especificidade. Então tá aí, eu tenho um quadrilátero, ele tem 4 lados, ele tem 4 ângulos. E vamos lá para os elementos de um quadrilátero. Tá aí o meu quadrilátero, o mesmo que eu coloquei naquela hora, né? Os lados, mesma coisa lá dos triângulos, né? São segmentos de reta. A única diferença aqui é porque eu acrescento mais um lado. Eu vou dizer que é o lado AB, o lado BC, o lado CD e o lado DA. Só acrescentei um, né? Lá tinha lado AB, lado BC, lado AC, só tinham 3 lados. Aqui eu acrescento mais um. Só isso. A mesma ideia, são segmento de reta, tem um traço em cima, beleza. Vértices. Os vértices são os encontros dos lados, né? As quinas, as pontinhas que eu tenho aí. A ideia é a mesma lá do triângulo. Então eu tenho os vértices A, B, C e D. Mesma ideia, do mesmo jeito, se você entendeu lá nos triângulos, você vai entender em qualquer polígono. Agora os ângulos, também a mesma ideia, uma região entre lados consecutivos, a mesma ideia, mesma ideiazinha. Nome do ângulo, mesma coisa que a gente falou lá, o ângulo A, por exemplo, que está aqui no vértice A, né? Ele seria BAD, com o acento circunflexo no vértice, que no caso é o A. Mesma ideia que a gente falou nos triângulos. Aqui eu tenho ângulo A, ângulo B, ângulo C e ângulo D do mesmo jeito que eu falei lá nos triângulos. A mesma coisa. Aqui, seria o ângulo A, aqui o ângulo B, aqui o ângulo C e aqui o ângulo D. Só tem uma coisa que eu acrescento aqui nos quadriláteros, a partir dos quadriláteros, isso não é uma coisa que existe só nos quadriláteros, mas a partir dos quadriláteros eles começam a aparecer, esse elemento começa a aparecer, né? Que são as diagonais, É um segmento que parte de um vértice a outro, vértices não consecutivos. Então eu tenho aqui o vértice B e o vértice D, um segmento que liga esses dois vértices que não são consecutivos, eu chamo de diagonal. E aqui eu tenho outra diagonal. Um quadrilátero tem 2 diagonais que se cruzam. A gente vai já ver um pouquinho da relação entre essas diagonais aí. Classificação, eu tenho paralelogramos e tenho trapézios. Ambos são quadriláteros. Os paralelogramos são retângulo, que o quadrado também é um paralelogramo, porque ele é um tipo de retângulo. Lembra disso, por favor, o quadrado ele é um tipo de retângulo. A gente vai já ver as especificidades de cada um, aí vocês vão ver. Por que eu posso afirmar que um quadrado é um retângulo. E eu tenho também o losango, que esses aqui são paralelogramos. Daqui a pouco a gente vai ver porque é que eles recebem o nome de paralelogramos. E eu tenho os trapézios. Os trapézios podem ser escalenos, podem ser isósceles e podem ser retângulos. Já chega lá. Já calma aí, não fica apressado não. Paralelogramos. O que são paralelogramos? São figuras geométricas que têm 2 pares de lados paralelos. Então já coloquei a figura aí para você ver, 2 pares de lados paralelos, ou seja, o lado AB e o lado DC são paralelos, eles nunca vão se encontrar. E o lado AD e o lado BC também são paralelos. Então tem 2 pares de lados paralelos. A outra é os ângulos opostos são congruentes. Aparece uma palavrinha que pode ser nova para vocês. Congruente, galera, quer dizer igual, tá? É como se na geometria
é o equivalente. Então a gente chama de congruente, o equivalente da igualdade na geometria. Próximo ponto, lados opostos são congruentes. Então nos paralelogramos, os lados que são opostos, ou seja, que não são consecutivos, são congruentes, são iguais, têm a mesma medida. As diagonais se cortam ao meio, ou seja, quando eu traço uma diagonal, traço outra diagonal, esse pontinho aqui, ó, que é o ponto de encontro, divide essa diagonalzinha menor na metade e essa diagonal maior na metade também, beleza? Agora a gente vai para os tipos de paralelogramos, né? Eu tenho aí o retângulo. O que é um retângulo? É um paralelogramo que tem 4 ângulos retos, ou seja, ele obedece todas aquelas regrinhas que a gente acabou de ver e ainda uma mais. Ele tem ângulos retos. Ele tem os 4 ângulos retos. Ele tem pares de lados paralelos. Ele tem ângulos opostos congruentes. Ele tem também lados paralelos congruentes e diagonais que se cortam ao meio. Tudo que a gente viu lá também serve. Só que os ângulos dele, os 4 ângulos dele são ângulos retos. E aí um exemplo, tá aí um retângulo, você tá vendo que ele tem lados paralelos, os lados paralelos são iguais e os ângulos opostos são iguais, são congruentes. Agora eu vou mostrar para vocês que todo quadrado é um retângulo. Vamos lá, ó. O retângulo, ele tem 2 lados paralelos iguais, ele tem ângulos que são opostos e são iguais, você tá vendo? A única diferença é que o quadrado tem os 4 lados iguais, mas ele obedece às mesmas regrinhas do retângulo. Então, todo quadrado é um retângulo. Vamos para os losangos, né? Ou o losango. O que é o losango? Ele é um paralelogramo que tem os 4 lados congruentes. Aí você pode até dizer assim, pera, mas esse aí não é o quadrado? Opa, calma que não é por aí. Eu vou mostrar aqui um losango, você está vendo? Esse losango ele tem os 4 lados iguais, ele tem os ângulos opostos congruentes, ele tem 4 lados congruentes, falando na linguagem de geometria, ele tem 4 lados congruentes, mas ele não é um quadrado. Você está vendo aí? Ele só vai ser um quadrado se os 4 ângulos forem iguais, mas todo quadrado, pessoal, também é um losango. Nem todo losango é um quadrado. Você está vendo aqui, ó? Eu tenho um losango aqui que é não quadrado. E eu tenho um losango aqui que é um quadrado. Então, eu tenho alguns losangos que são quadrados, mas nem todos são. Show? Então, losango é um paralelogramo que tem 4 lados congruentes. 4 lados com a mesma medida. Tá aí, eu mostrei os 2 tipos que existem. Agora, a gente vai para os trapézios. O que é um trapézio? É um quadrilátero que possui 2 lados paralelos, que a gente chama de base. Então eu tenho 2 lados paralelos, tá aqui, ó. Esse lado aqui de cima e esse lado aqui de baixo são paralelos, beleza? Aqui os ângulos opostos são o que a gente chama de suplementares, ou seja, a soma dos dois vai dar 180 graus. A gente ainda não chegou nisso, mas eu tô só adiantando um pouquinho, né? Então esses lados que são paralelos a gente chama de base. Então eu tenho aqui uma base menor, tá aqui em cima, ela é menor que a de baixo, né? Então eu tenho base menor e tem a base maior. No trapézio escaleno, os 2 lados não paralelos são diferentes. Tá aí, ó, tá vendo? Um trapéziozinho bonitinho aí. Ó, esses lados que são não paralelos, que seriam esses 2, eles têm medidas diferentes. Por isso que a gente diz que ele é escaleno, porque a base maior e a base menor, já tá dizendo, né? O próprio nome já diz, elas serão diferentes. Uma é maior, a outra é menor. E os lados não paralelos também são diferentes. Por isso que ele é escaleno. Todo mundo aqui é diferente. Vamos pro próximo. Vocês entenderam isso? Espero que sim, hein? Presta atenção. Trapézio isósceles. O trapézio isósceles já está dizendo o próprio nome, né? Isósceles, o prefixo iso, grosso modo, é quando eu comparo 2 coisas e elas são iguais, elas têm a mesma medida, a mesma qualidade ou algo assim.
Então, eles têm dois lados não paralelos iguais. Os não paralelos, que seria esse e esse, são dois lados iguais. Eles têm a mesma medida. Que aqui não seria igual, seria congruente, né? Eu coloquei igual para a galera entender melhor. E por último, eu tenho o trapézio retângulo. O trapézio retângulo ou trapézio reto, em alguns livros a gente encontra trapézio reto, ele tem dois ângulos retos, dois ângulos internos que são retos, ou seja, eles medem exatamente 90 graus. Olha aqui, tá aí um trapézio reto, ó. Você tá vendo aqui que ele tem dois ângulos retos. Show, vamos para a próxima. E só pra gente revisar, ó. Paralelogramo tem dois pares de lados paralelos, ângulos opostos congruentes, lados opostos congruentes, diagonais cortam-se ao meio, ângulos consecutivos são suplementares, aquilo que eu falei, né? Se eu somar 2, vai dar 180. Aqui eu tenho um paralelogramo. Show? Aqui eu tenho um retângulo, é um paralelogramo, ele tem 4 ângulos retos e diagonais que são congruentes, ou seja, as diagonais dos retângulos são iguais. Vamos para o quadrado. O quadrado ele tem 4 lados que são congruentes, 4 ângulos retos e as diagonais são perpendiculares. Pessoal, esse perpendicular aqui quer dizer que forma um ângulo de 90 graus. Eu não vou falar de bissetriz ainda, vamos deixar rolar. Trapézios. Eu tenho trapézios isósceles, tem dois lados que são iguais, que são os lados não paralelos. O trapézio retângulo ele tem dois ângulos de 90 graus. E o trapézio escaleno tem 4 lados diferentes. Aí a gente vem para os ângulos que também são paralelogramos, não é isso? Que tem lados iguais, mas nem sempre é um quadrado. Beleza? Então tá aqui dando os créditos, ó, a professora que criou isso aí, não fui eu que criei isso. Foi a professora Mariana Carneiro. Tá aí. Não é criação minha, achei muito massa, peguei e tô dando os créditos a ela. E assim a gente termina a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Já sabe, se não tiver entendido também, é só entrar em contato comigo que a gente conversa, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço e valeu! Tchau! Até a próxima! Se cuida!